Meus irmãos e irmãs, saúdo a todos na paz e no amor de Deus que foi derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi dado. Eu vos convido a um momento de oração inicial e vou utilizar aqui 3 estrofes da belíssima oração ao Espírito Santo chamado sequência. Mas para vocês participar, eu vou propor um refrão tirado aqui mesmo desta oração da sequência. Vocês dirão a cada estrofe que eu rezar: vem Espírito Santo e dá-nos teus 7 dons sagrados. Vem Espírito Santo e envia do alto do céu um raio da tua luz. Todos. Vem Espírito Santo e dá-nos teus 7 dons sagrados. Ó ditosa luz divina, ilumina plenamente o coração dos teus fiéis. Aqueles que creem em ti e em ti confiam, concede teus 7 dons sagrados. Meus irmãos, nós hoje vamos abordar esta reflexão desse segundo dia da semana de Pentecostes, preparatória para Pentecostes. 2 aspectos. Primeiramente, eu vou falar dos 7 dons, de uma forma geral, como pretendo fazer todos os dias. E depois, um dom, e no caso hoje, o dom da piedade. Um dom maravilhoso. Comecemos falando dos 7 dons do Espírito Santo. A reflexão acerca dos 7 dons tem toda uma trajetória na tradição teológica e espiritual da Igreja. Porém, tudo que a Igreja reflete parte também das Escrituras. E uma passagem muito importante para a Igreja definir esses 7 dons, classificá-los, é a passagem de Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2, que diz assim: um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de prudência e coragem, Espírito de ciência e temor do Senhor. Aqui, prudência é o que a Igreja chama de dom do conselho, refletimos ontem. E coragem é o dom da fortaleza. Mas falta um dom, tem 6 aqui. Falta exatamente o dom da piedade, que a Igreja, à luz de outros textos, inseriu na lista dos dons espirituais, baseado em muitos outros textos. Esse texto aqui é um texto que aparece conjugado os dons. Mas todos esses dons aqui aparecem, de certa forma, em muitos livros da Sagrada Escritura. Essa passagem de Isaías 11 trata, em primeira mão, da unção do monarca, da unção do rei. Lembremos que os reis eram ungidos em Israel, desde Saul, o primeiro deles, depois Davi, ambos ungidos por Samuel. Os reis eram ungidos. No primeiro momento, essa passagem trata da unção do rei e dos dons que o Espírito Santo confere, se ele assim se abre, para exercer a vontade divina e governar com justiça. Porém, mesmo na tradição bíblica, esse texto já começou a ter uma projeção messiânica. Portanto, uma aplicação imediata e uma aplicação futura. Quantos textos de Isaías têm essa dimensão messiânica? Lembremos de Nosso Senhor na sinagoga de Nazaré, capítulo 4 de Lucas, tomou Isaías 61, leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, ungiu-me para anunciar a boa nova aos pobres, e depois disse: hoje se cumpriu o que vós acabais de ouvir. Isaías já foi chamado de 5º evangelho, por tantos textos messiânicos. Meu professor de Bíblia dizia: muitos textos proféticos do Antigo Testamento é como um salto triplo. O primeiro salto, o segundo salto e o terceiro
em que se apoia por fim nas duas pernas. Tem uma aplicação imediata e uma projeção para o futuro. É o caso de Isaías 11. Uma aplicação imediata à unção do rei. Depois, um segundo momento, o Messias ungido pelo Espírito. Mas a igreja também aplicou esse texto a cada batizado, cada crismado. E trouxe também, agrupando a essa lista aqui de Isaías 11, o dom da piedade, que falaremos hoje, tão importante. Ou seja, esses dons, pela presença do Espírito em cada batizado e crismado, também está disponível para cada um de nós. Que bonito! Para uns em mais medida, para outros certos dons em mais medidas, mas está disponível. Isso não é uma interpretação forçada da igreja, não, irmãos, porque a igreja continua a unção de Cristo. Um teólogo alemão chamado Herbert Miller definiu a igreja como extensão da unção de Cristo. Santo Irineu disse sobre a unção de Jesus no Jordão, quando ele foi batizado por João Batista, e o Espírito veio sobre ele em forma corpórea de pomba e o ungiu para a missão messiânica. Santo Irineu disse, quando Jesus desceu e foi ungido, éramos nós que descíamos ao Jordão com ele, e com ele recebíamos o Espírito Santo. O Espírito que desceu em Pentecostes, celebraremos domingo, é o Espírito que desceu sobre Jesus e que depois vai se difundir sobre toda a igreja, continuamente pelos séculos afora. Como disse São João Paulo II, a igreja nunca saiu do cenáculo. Falemos agora, meus irmãos e irmãs, do dom da piedade. Aqui o compêndio de Ascética e Mística diz assim, este dom aperfeiçoa a virtude da religião, produzindo em nossos corações uma afeição filial para com Deus e uma terna devoção para com as pessoas ou coisas divinas. Aperfeiçoa a virtude da religião. Há pessoas que são mais religiosas que outras, portanto que possuem mais em si a virtude da religião que outras. No entanto, o dom da piedade, enquanto a virtude da religião depende de muitos fatores, inclusive humanos, de cooperação com a graça, o ambiente familiar, o empenho humano, o dom da piedade é uma graça mais direta que nos é comunicada pelo Espírito Santo, gerando em nós um gosto especial pelas coisas de Deus. São João Crisóstomo dizia, há pessoas que recebem um dom de oração. É interessante. As pessoas, quanto mais reza, quer rezar, em sentido que tem gosto. Para algumas é sacrifício rezar. Mesmo pessoas religiosas, nem todas têm o mesmo grau de sensibilidade, mas algumas pessoas têm. Me lembro de um padre que pregou retiro para nós sacerdotes, um irlandês, e ele pregava junto com uma irmã, chamada irmã Brit McKenna, ambos irlandeses. E ele disse, padres, precisamos orar, mas eu partilho com vocês que às vezes me é difícil orar, às vezes me é difícil a oração pessoal, mas essa irmã, naquele momento que ele estava dando a palestra, ela estava na capela, diante de Jesus sacramentado. Essa irmã é interessante, quanto mais reza, ela mais quer rezar. Esse sacerdote faleceu há cerca de 3 anos atrás. A irmã Brit McKenna vive ainda nos Estados Unidos e prega para sacerdotes, até para bispos, em retiros espirituais. É uma sensibilidade, uma propensão às coisas de Deus. Santa Teresinha dizia, eu me sinto como um pintainho sujo e molhado. E os santos são como grandes águias voando no céu. Mas mesmo eu sendo um pintainho,
sujo e molhado, a grande águia que é Deus me leva às alturas em suas asas de amor. Ou seja, esse sentimento de confiança que os santos tinham e Santa Teresinha na vivência da chamada infância espiritual, de uma confiança absoluta na providência divina. Portanto, um sentimento de confiança, um desejo de dar glória a Deus. Não é uma piedade egocêntrica, centrada em si, mas um desejo de glorificar a Deus, como Santo Inácio. Em 2017 estive em Roma, estive na chamada Igreja de Jesus. De um lado está sepultado Santo Inácio, do outro lado São Francisco Xavier. Em cima do túmulo de Santo Inácio de Loyola está escrito a palavra latina magis, quer dizer mais. Dar mais glória a Deus, dizia Santo Inácio de Loyola. Essa sensibilidade, não de uma relação com Deus em sentido